Você já se perguntou se existe um conhecimento secreto escondido nas páginas de um livro antigo? Imagine descobrir um tesouro espiritual esquecido no tempo, um guia místico que revela segredos sobre a mente, o universo e nossa existência. Hoje, vamos explorar o enigmático livro de 1910 que guarda os ensinamentos herméticos e Rosacruzes. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de revelações surpreendentes, práticas espirituais poderosas e sabedoria ancestral que pode transformar sua vida. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão do mundo para sempre. Os Rosacruzes surgem no cenário europeu durante o século XVII, envoltos em mistério e intriga. Suas origens exatas são difíceis de traçar, mas os manifestos Rosacruzes, como o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis, publicados na Alemanha, revelam um grupo dedicado à transformação espiritual e à busca pelo conhecimento oculto. Os ensinamentos Rosacruzes combinam elementos da alquimia, do misticismo cristão e, claro, do hermetismo. Mas o que torna o conhecimento hermético tão especial? Ele é fundamentado nos princípios herméticos, que são 7 leis universais descritas no Kybalion, um texto fundamental atribuído a 3 iniciados. Essas leis são o princípio do mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, e gênero. Elas oferecem uma visão de mundo onde o universo é mentalmente criado e governado por leis imutáveis que refletem tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. No início do século XX, um livro peculiar surge, consolidando esse conhecimento e adaptando-o aos tempos modernos. Publicado em 1910, este livro se tornou um verdadeiro tesouro para estudiosos e praticantes do hermetismo e da filosofia Rosacruz. Ele não apenas apresenta os princípios herméticos de forma clara e acessível, mas também os integra com os ensinamentos da Ordem Rosacruz, criando uma síntese poderosa e transformadora. O livro de 1910, que até hoje fascina e inspira, é um testemunho do contínuo poder e relevância dos ensinamentos herméticos Rosacruzes. À medida que começamos esta jornada, prepare-se para descobrir os segredos que ele guarda, e como esses conhecimentos antigos ainda podem iluminar nosso caminho no mundo contemporâneo. Vamos explorar a fundo suas origens, desvendar seus mistérios e compreender como eles podem impactar nossa vida e nossa espiritualidade. Para compreendermos verdadeiramente o impacto do conhecimento hermético Rosacruz, precisamos voltar no tempo, às origens do hermetismo e da Ordem Rosacruz. Vamos explorar como esses dois mundos se encontram e se fundem em uma tradição esotérica rica e profunda. O hermetismo, atribuído a Hermes Trismegisto, uma figura mítica que combina aspectos de Hermes, o mensageiro dos deuses na mitologia grega, e Toto, o deus egípcio da sabedoria e da escrita, é uma tradição filosófica e espiritual que data de tempos antigos. Os textos herméticos, coletivamente conhecidos como Corpus Hermeticum, surgiram no período helenístico, um tempo de intensa mistura cultural e intelectual entre os mundos grego e egípcio. Esses textos apresentam diálogos entre Hermes Trismegisto e seus discípulos sobre temas como a natureza do cosmos, a mente divina, e a ascensão da alma. O hermetismo defende a ideia de que o universo é mentalmente criado e operado por leis universais. Estas leis, conhecidas como 7 princípios herméticos, são: o princípio do mentalismo, o universo é mental, da correspondência, o que está acima é como o que está abaixo, da vibração, tudo se move, da polaridade, tudo é dual, do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, da causa e efeito, toda causa tem um efeito, e do gênero, tudo tem seus princípios masculino e feminino. Esses princípios formam a base para uma compreensão esotérica do universo, onde a mente humana pode influenciar a realidade através da compreensão e aplicação dessas leis. Saltando para o século XVII, encontramos o surgimento da Ordem Rosacruz, uma fraternidade secreta que proclamava possuir um conhecimento místico e oculto transmitido desde tempos antigos. A Ordem Rosacruz se tornou amplamente conhecida com a publicação dos Manifestos Rosacruzes, como o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis. Esses textos, escritos na Alemanha, descrevem uma fraternidade de homens sábios e iluminados dedicados à transformação espiritual da humanidade. Os Rosacruzes alegavam possuir segredos antigos, incluindo a alquimia, a cabala, e, claro, os ensinamentos herméticos. A ordem defendia a busca pelo conhecimento oculto e a iluminação espiritual, promovendo a ideia de uma fraternidade invisível de homens sábios espalhados por todo o mundo.
Os manifestos Rosacruzes geraram grande interesse e controvérsia na Europa, atraindo tanto seguidores dedicados quanto críticos ferozes. A integração dos ensinamentos herméticos nos estudos Rosacruzes não é surpreendente, dada a afinidade entre as duas tradições. Ambas enfatizam o conhecimento oculto, a transformação espiritual e a busca pela verdade interior. Para os Rosacruzes, os princípios herméticos forneciam uma base filosófica e prática para seus próprios ensinamentos esotéricos. Essa síntese de hermetismo e ensinamentos Rosacruzes culmina na publicação de obras que preservam e expandem esse conhecimento. Um exemplo notável é o livro publicado em 1910, que reúne e organiza esses ensinamentos de maneira acessível e aplicável ao contexto moderno. Este livro não apenas apresenta os princípios herméticos de forma clara, mas também os relaciona com a tradição Rosacruz, oferecendo uma visão integrada e profunda do esoterismo. Assim, a Ordem Rosacruz se posiciona como uma guardiã e transmissora do conhecimento hermético, adaptando e enriquecendo esses ensinamentos ao longo dos séculos. A jornada pelo conhecimento hermético Rosacruz é uma viagem através do tempo, onde cada etapa revela a busca contínua da humanidade por sabedoria, verdade e iluminação espiritual. No próximo tópico, vamos mergulhar mais profundamente no livro de 1910 e nos ensinamentos fascinantes que ele contém. Prepare-se para descobrir os segredos que moldaram e continuam a influenciar a espiritualidade e a compreensão humana do cosmos. No alvorecer do século XX, o mundo estava em uma encruzilhada. Novas tecnologias, mudanças sociais e um crescente interesse pelo ocultismo e esoterismo marcaram essa era. Em meio a esse fervor espiritual, surgiu um livro em 1910 que se destacou como uma joia rara de conhecimento hermético e Rosacruz. Este livro, cujo autor permanece envolto em mistério, consolidou-se como um guia essencial para aqueles que buscam a iluminação espiritual e o autoconhecimento. O autor, embora anônimo, demonstrou uma compreensão profunda dos princípios herméticos e das doutrinas Rosacruzes. Ele começa o livro com uma explicação detalhada dos 7 princípios herméticos, que formam a base do hermetismo. Esses princípios são: o princípio do mentalismo, todo é mente, o universo é mental. Este princípio sugere que tudo no universo é uma manifestação da mente. O autor explica que, ao compreender e controlar nossos pensamentos, podemos influenciar nossa realidade. Ele introduz práticas de meditação e visualização como ferramentas para moldar o mundo ao nosso redor, mostrando como a mente humana pode ser uma força criadora poderosa. O princípio da correspondência: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Este princípio ensina que há uma correspondência entre diferentes níveis de realidade, do macrocosmo ao microcosmo. O autor ilustra como esses padrões de correspondência podem ser observados na natureza e na vida cotidiana, oferecendo exemplos práticos e exercícios para que os leitores possam aplicar essa sabedoria em suas próprias vidas. O princípio da vibração: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio afirma que tudo no universo está em constante movimento e vibração. O autor discute como diferentes níveis de vibração correspondem a diferentes estados de ser, desde o físico até o espiritual. Ele apresenta técnicas para elevar a vibração pessoal, como a música, a meditação e o trabalho com cristais, para alcançar estados mais elevados de consciência. O princípio da polaridade: tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Este princípio revela que tudo no universo tem 2 polos, como quente e frio, luz e escuridão. O autor explora como compreender e equilibrar essas polaridades pode levar ao autodomínio e à harmonia interior. Ele sugere práticas de reflexão e meditação para identificar e integrar os opostos dentro de nós. O princípio do ritmo: tudo flui, fora e dentro, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Este princípio destaca que tudo no universo segue um ritmo natural de ciclos. O autor explica como reconhecer e harmonizar-se com esses ritmos pode trazer equilíbrio e paz. Ele propõe a observação dos ciclos naturais e a adaptação das atividades diárias a esses fluxos para viver em maior harmonia com o universo. O princípio da causa e efeito: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Este princípio ensina que nada acontece por acaso, e que cada ação gera uma reação correspondente. O autor incentiva os leitores a assumirem responsabilidade por suas ações e a refletirem sobre as consequências de seus pensamentos e comportamentos.
Ele oferece exercícios de reflexão para compreender melhor as leis de causa e efeito em nossas vidas. O princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. Este princípio sugere que tanto os princípios masculino quanto feminino estão presentes em tudo, desde o nível físico até o espiritual. O autor discute como equilibrar essas energias dentro de nós pode levar à criatividade e ao crescimento pessoal. Ele propõe práticas para cultivar tanto as qualidades receptivas quanto as ativas da mente e do espírito. Além dos princípios herméticos, o livro de 1910 mergulha profundamente na alquimia espiritual. O autor descreve a alquimia não apenas como a transformação de metais, mas como um processo metafórico para a transformação da alma. Ele apresenta a alquimia interna como uma prática de purificação e elevação do espírito, onde as emoções negativas e os pensamentos limitantes são transmutados em sabedoria e iluminação. Exercícios específicos de meditação, visualização e introspecção são oferecidos para ajudar os leitores a realizar essa transformação. Outro aspecto fascinante do livro é sua exploração do simbolismo Rosacruz. O autor decifra símbolos complexos e rituais da Ordem Rosacruz, explicando seu significado esotérico e como esses símbolos servem como mapas para a jornada espiritual. Ele descreve como cada símbolo pode ser usado como uma ferramenta para introspecção e autoconhecimento, guiando os iniciados através dos estágios de crescimento espiritual. A Cabala, uma tradição mística judaica, também é abordada no livro. O autor explora a Árvore da Vida, um diagrama cabalístico que representa a estrutura do universo e a jornada da alma. Ele mostra como os 10 sefirot, ou esferas, da Árvore da Vida correspondem aos princípios herméticos e como os iniciados podem usar essa sabedoria para alcançar um maior entendimento de si mesmos e do cosmos. Exercícios de meditação e visualização centrados na Árvore da Vida são apresentados como formas de conectar-se mais profundamente com as verdades universais. Concluindo, o livro de 1910 é uma verdadeira enciclopédia de sabedoria esotérica. Ele não apenas apresenta os ensinamentos herméticos e rosacruzes de forma clara e acessível, mas também oferece uma visão integrada e prática para a transformação pessoal e espiritual. Este livro continua a ser uma fonte inestimável de inspiração e conhecimento, convidando-nos a explorar os mistérios do universo e a descobrir a profundidade de nossa própria existência. No próximo tópico, vamos nos aprofundar nos conhecimentos curiosos e práticas herméticas descritas no livro, revelando como esses ensinamentos podem ser aplicados em nossa vida cotidiana para alcançar uma maior compreensão e realização espiritual. À medida que avançamos em nossa exploração do livro de 1910, nos deparamos com uma série de conhecimentos curiosos e práticas herméticas que continuam a fascinar e inspirar tanto estudiosos quanto buscadores espirituais. Estes ensinamentos não apenas oferecem insights profundos sobre a natureza do universo e da mente humana, mas também apresentam práticas específicas que podemos aplicar em nossas vidas diárias para alcançar transformação e crescimento espiritual. Um dos aspectos mais intrigantes do livro é sua abordagem ao conceito de verdade hermética. O autor explica que, no cerne do hermetismo, está a busca pela verdade absoluta, uma compreensão profunda do cosmos e do lugar do ser humano nele. Ele argumenta que a verdade hermética é muitas vezes velada por simbolismos e alegorias, que são revelados apenas àqueles que estão preparados espiritualmente. Esse conhecimento esotérico é protegido e transmitido através de símbolos, rituais e ensinamentos ocultos, que necessitam de interpretação e intuição para serem plenamente compreendidos. Uma das práticas herméticas mais importantes discutidas no livro é a meditação. O autor enfatiza que a meditação é uma ferramenta essencial para alcançar a transformação espiritual e a iluminação. Ele apresenta técnicas de meditação que visam acalmar a mente, elevar a consciência e conectar-se com o divino. Uma dessas técnicas envolve a visualização de símbolos herméticos, como a serpente Ouroboros ou Caduceu de Hermes, que servem como focos para a concentração e a introspecção. A meditação sobre esses símbolos ajuda a abrir portas para níveis mais profundos de percepção e compreensão. Além da meditação, o livro explora a prática da alquimia interna. Este conceito vai além da transformação de metais em ouro, propondo a transformação das qualidades internas do indivíduo. O autor descreve a alquimia interna como o processo de purificação e elevação da alma, onde emoções e pensamentos negativos são transmutados em virtudes espirituais.
Ele sugere exercícios específicos para esta prática, como a introspecção diária, a análise dos sonhos e a prática da gratidão, que ajudam a purificar a mente e o coração, permitindo que a essência divina do indivíduo brilhe. Outro conhecimento curioso apresentado no livro é o uso dos mandalas. Os mandalas são diagramas geométricos que representam o universo de forma simbólica e são usados para meditação e contemplação. O autor explica como criar e usar mandalas como ferramentas para a introspecção e a conexão com os princípios herméticos. Ele oferece exemplos de mandalas tradicionais, bem como instruções para criar mandalas personalizadas que reflitam a jornada espiritual única de cada indivíduo. O livro também dedica uma seção ao estudo da numerologia, um campo de conhecimento que atribui significados místicos aos números. O autor discute como os números podem ser usados para compreender padrões ocultos na vida e no universo. Ele apresenta a numerologia como uma ferramenta para a introspecção e a tomada de decisões, explicando como calcular e interpretar números-chave na vida de uma pessoa, como o número do destino ou o número da alma. Este conhecimento permite que os indivíduos alinhem suas ações e escolhas com as vibrações cósmicas, facilitando um caminho mais harmonioso e consciente. Outra prática hermética interessante abordada no livro é o uso do simbolismo dos sonhos. O autor sugere que os sonhos são portas para o inconsciente e contêm mensagens importantes para o crescimento espiritual. Ele oferece técnicas para recordar e interpretar sonhos, destacando a importância de manter um diário de sonhos. Ao registrar e refletir sobre os sonhos, os indivíduos podem descobrir insights valiosos sobre suas vidas e jornadas espirituais. O autor também explora a ideia de sonhos lúcidos, onde o sonhador está ciente de que está sonhando e pode influenciar o curso do sonho. Esta prática, segundo o autor, pode ser usada para explorar o inconsciente e buscar respostas para questões profundas. O estudo da astrologia é outro tópico fascinante abordado no livro. O autor discute como os movimentos dos corpos celestes influenciam a vida na Terra e como a astrologia pode ser usada para entender melhor o destino e a personalidade de um indivíduo. Ele oferece uma introdução aos conceitos básicos da astrologia, como os signos do zodíaco, as casas astrológicas e os aspectos planetários, e explica como interpretar um mapa astral. Esta prática ajuda os indivíduos a se alinhar com as influências cósmicas e a tomar decisões mais informadas e harmoniosas. Por fim, o livro explora a prática da visualização criativa. O autor explica que a visualização é uma técnica poderosa para manifestar desejos e objetivos. Ele oferece exercícios para desenvolver a habilidade de visualização, sugerindo que os leitores imaginem cenas detalhadas de seus desejos realizados com todas as sensações associadas. Esta prática, alinhada com o princípio do mentalismo, ensina que a mente é uma ferramenta criativa poderosa e que, ao focar nossos pensamentos e intenções, podemos moldar a realidade de acordo com nossos desejos. O livro de 1910 é uma verdadeira mina de ouro de conhecimentos curiosos e práticas herméticas. Ele oferece um guia detalhado para a transformação pessoal e espiritual, apresentando ensinamentos e exercícios práticos que podem ser aplicados no dia a dia. Esses conhecimentos não apenas iluminam a mente, mas também alimentam a alma, ajudando os indivíduos a se tornarem seres mais completos e harmoniosos. No próximo tópico, vamos concluir nossa exploração com uma reflexão sobre a relevância contínua desses ensinamentos e como eles podem impactar nossa vida moderna. Fique atento, pois ainda há mais a descobrir. Ao chegarmos ao final de nossa jornada pelo fascinante livro de 1910, é essencial refletirmos sobre o impacto duradouro dos ensinamentos herméticos e rosacruzes na sociedade moderna e como esses conhecimentos continuam a evoluir e influenciar buscadores espirituais em todo o mundo. Os ensinamentos apresentados no livro não são apenas vestígios de um passado místico, mas sim uma herança viva que se adapta e cresce com o tempo. O impacto dos ensinamentos rosacruzes pode ser visto em diversas áreas do conhecimento e da vida cotidiana. Desde o campo da psicologia, onde conceitos como o inconsciente e a individuação ressoam com os princípios de introspecção e transformação espiritual dos rosacruzes, até a ciência moderna, onde a busca por uma compreensão mais profunda do universo reflete a antiga busca hermética pela verdade e iluminação. Esses ensinamentos também influenciam a literatura, a arte e a música, inspirando obras que exploram temas esotéricos e místicos. Na esfera pessoal, muitas pessoas relatam que os ensinamentos herméticos e rosacruzes proporcionam uma estrutura significativa para a compreensão de suas próprias vidas e jornadas espirituais.
Práticas como a meditação, a visualização criativa, a introspecção e a alquimia interna ajudam os indivíduos a alcançar maior clareza, equilíbrio e propósito. Os princípios herméticos oferecem um mapa para navegar pelos desafios da vida, incentivando a autodescoberta e a transformação contínua. Além disso, o legado dos ensinamentos Rosacruzes é mantido vivo através de várias organizações e sociedades dedicadas ao estudo e à prática desses conhecimentos. A Ordem Rosacruz, por exemplo, continua a existir como uma fraternidade mística que oferece cursos, seminários e recursos para aqueles que desejam aprofundar seu entendimento dos princípios herméticos. Essas organizações proporcionam uma comunidade de apoio e um ambiente enriquecedor onde buscadores podem compartilhar suas experiências e crescer juntos espiritualmente. A modernização dos ensinamentos Rosacruzes também é evidente na forma como eles são transmitidos e acessados hoje. Com a era digital, informações que antes estavam confinadas a manuscritos e livros raros agora estão disponíveis online, permitindo que um público mais amplo explore esses conhecimentos. Vídeos, podcasts e fóruns de discussão oferecem novas maneiras de aprender e se conectar com outros interessados, facilitando o acesso ao vasto legado dos Rosacruzes. Outro aspecto significativo do impacto dos ensinamentos Rosacruzes é sua aplicação prática em áreas como a saúde holística e o bem-estar. Os princípios de equilíbrio e harmonia do hermetismo são incorporados em práticas de cura alternativa, como a homeopatia, a acupuntura e a medicina energética. Estas práticas enfatizam a importância de tratar o ser humano como um todo, abordando os aspectos físico, mental, emocional e espiritual para promover a saúde e a cura. Os ensinamentos Rosacruzes também inspiram movimentos contemporâneos de consciência e sustentabilidade. O princípio da correspondência, por exemplo, nos ensina que há uma interconexão entre todos os níveis de existência, o que ressoa fortemente com as filosofias ecológicas que promovem a harmonia entre a humanidade e a natureza. Este entendimento holístico incentiva uma abordagem mais consciente e responsável para com o meio ambiente e os recursos do planeta. Em termos de crescimento espiritual, os ensinamentos Rosacruzes oferecem um caminho para a autotransformação contínua. A prática regular de meditação, introspecção e os exercícios de alquimia interna ajudam a manter o equilíbrio mental e emocional, além de promover o crescimento espiritual. Estas práticas não só melhoram a qualidade de vida individual, mas também contribuem para um senso de propósito e conexão com algo maior, oferecendo uma visão mais ampla e significativa da existência. Além disso, a relevância dos ensinamentos Rosacruzes na educação é evidente. Escolas e instituições que adotam uma abordagem holística da educação muitas vezes incorporam princípios herméticos em seus currículos. Eles enfatizam o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo não só o conhecimento acadêmico, mas também o crescimento emocional e espiritual. Este modelo de educação holística prepara os alunos para serem cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de contribuir positivamente para a sociedade. Os ensinamentos herméticos e Rosacruzes, conforme apresentados no livro de 1910, continuam a ter um impacto profundo e duradouro. Eles oferecem uma rica tapeçaria de conhecimentos e práticas que não apenas iluminaram gerações passadas, mas também continuam a guiar e inspirar os buscadores espirituais de hoje. Através da aplicação desses ensinamentos, podemos alcançar uma maior compreensão de nós mesmos, do universo e do nosso papel dentro dele. À medida que continuamos a explorar e aplicar esses conhecimentos, mantemos viva uma tradição que nos conecta com a sabedoria dos antigos e nos orienta para um futuro de crescimento espiritual e realização pessoal. Em nossa jornada pelos ensinamentos herméticos e Rosacruzes encontrados no livro de 1910, exploramos a profundidade e a relevância desses conhecimentos. Desde a introdução aos princípios herméticos, passando pela origem e história da Ordem Rosacruz, até a aplicação prática de seus ensinamentos em nossa vida moderna, vimos como essa sabedoria antiga continua a ser uma fonte de inspiração e transformação. Os ensinamentos Rosacruzes não são apenas relictos de um passado distante, mas uma herança viva que nos convida a explorar, aprender e crescer. Ao aplicarmos esses princípios e práticas em nossas vidas, não apenas honramos a tradição Rosacruz, mas também nos comprometemos com um caminho de autoconhecimento e iluminação contínua. Eu espero que este texto tenha feito sentido para você. Desejo que sirva como um guia para o seu crescimento espiritual nesta jornada. Obrigada por estar aqui.